Duas pessoas se encontram e elas acabam criando um relacionamento, construindo uma ótima vida. Só que o que aconteceu com esse casal começou a desmoronar. Cê está estranha, com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos reais, criminais, algumas vezes por semana. Para quem não sabe, nós estamos em campanha, então nós temos que chegar à meta de 200 mil inscritos até dia 31 de dezembro de 2023, tá? Então, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com a galera que gosta desse tipo de conteúdo e vamos fazer o possível para chegar a esse valor até o final do ano para termos semanas estranhas. Bom, então vamos lá que o caso de hoje é do casal Cannon. James Malcolm Cannon nasceu dia 14 de janeiro de 1964. Ele tinha o apelido de Jim. As pessoas que o conheciam diziam que ele era uma das pessoas mais engraçadas que existia. Ele era uma pessoa tida como de grande caráter e ele adorava estender a mão para ajudar as pessoas. Então ele era inteligente, engraçado, gostava de conversar com as pessoas e ter contato com as pessoas. Ele se casou muito jovem e aí logo veio o divórcio, então foi a primeira decepção grande na vida dele. Ele se formou em direito e ele atuou como advogado por um tempo. Depois ele fez um investimento em uma casa de panquecas falida. E aí ele perdeu todo o dinheiro dele. E aí nós temos Kelly Sanders, que nasceu dia 4 de abril de 1967. Ela sempre foi muito bonita. Ela foi a rainha do baile na escola. Ela também era popular na escola, atlética, líder de torcida. Ela era muito divertida, vivaz, gostava muito de viajar, está sempre rodeada de pessoas. Para ela, não existia nenhuma pessoa estranha, porque ela sempre conhecia todo mundo, fazia amizade facilmente. E assim como o Jim, ela gostava muito de ter as pessoas perto dela. Ela chegou a fazer faculdade. Depois da faculdade, em 1989, ela se candidatou ao emprego de redatora de relações públicas na NASA. E ela tinha um currículo muito bom. As pessoas a conheciam pela expressão dela doce, calma, tranquila. Ela era baixinha, muito magrinha, então ela era delicada também. Ela estava feliz com a vida dela, só que ela achava que faltava algo a mais. Então ela resolveu entrar na faculdade de medicina, porque o pai e o irmão eram médicos. E lá na faculdade ela encontrou o Jim. Jim tinha resolvido entrar também para a faculdade de medicina. Os dois se conheceram, se apaixonaram. Nessa época ele estava falido e logo ficou nítido que os dois estavam apaixonados. Eles eram um casal assim que não combinavam, sabe? Ele era tido como cara desengonçado, sem graça, apesar, né, de ser tipo um comediante ali da turma, e ela era tida sempre como a mulher mais bonita, mais sociável. E aí os dois se casaram, e apesar da falta de dinheiro, foi um casamento super grandioso, estiloso, luxuoso. Eles moravam em Nashville e foi lá que eles construíram a vida dele. Os dois abandonaram a faculdade de medicina, e ele também não queria que ela trabalhasse fora, queria que ela ficasse dentro de casa, sendo uma dona de casa e futuramente uma mãe. Jean resolveu montar um negócio que era um negócio de cobrança de hospital. Era um negócio que cobrava dívidas inadimplentes de hospitais. Foi uma mina de ouro. Ele arrecadou muito dinheiro e, gente, ele tornou-se milionário. Então ele comprou uma casa, uma mansão, na verdade, de 900 mil dólares. Ela precisava, sim, de várias reformas e quem ficou responsável por fazer essas reformas seria a esposa, seria Kelly. Então eles eram esse tipo de casal que começaram a dar festas, se envolver com outras pessoas poderosas, ricas, começaram a vir os filhos, então ela teve um filho, depois outro, e mais lá pra frente, né, depois de 11 anos de casado, ela tinha uma filhinha. O primeiro filho, chamado Isaac, nasceu em 1999, ela fazia o possível para ter uma casa
bonita, organizada, um lar feliz para ela, para o marido e para o filho também. Só que assim, era uma casa enorme e ela cuidava sozinha da reforma. E o que acontece? Em um determinado momento, ela escorregou, caiu de uma escada e machucou a coluna. Foi uma coisa assim séria, ela teve que tomar medicamentos fortes e ela acabou então ficando dependente dessas substâncias. E nesse meu tempo, o Jim foi aquele cara que com dinheiro mostrou um outro tipo de personalidade. Logo vieram as amantes. Por um bom tempo, Kelly fingia que não imaginava, que não desconfiava, até que ele resolveu confessar que tinha um relacionamento extraconjugal. Ela ficou muito magoada, ela entrou em uma depressão, ela começou, além dos analgésicos, a usar substâncias não legais. E o casamento dos dois, gente, estava terrível. A polícia recebia telefonema deles todo dia. Ou Jim telefonava ou Kelly telefonava. Era um relacionamento tóxico. Depois de alguns anos, eles resolveram tentar consertar. Então Kelly foi fazer um tratamento, para dependentes químicos, para ela ficar limpa. E ela começou a tratar a depressão dela. Só que eram medicamentos fortes, Então, principalmente no horário da manhã, ela não tinha ânimo para acordar, para se levantar. Então, por causa disso, Jim acabou contratando uma governanta e também uma babá para as crianças. Então, em 2008, as crianças tinham 9 anos, 7 anos e 1 ano de idade. Kelly tinha uma grande amiga chamada Pamela e algumas vezes à noite Pamela ligava para ela e Kelly dizia, agora eu não posso falar, tem que ser mais tarde. Então, pelo que deu para entender, Jim não gostava que ela conversasse com ninguém ao telefone. Chegou a um determinado momento, que ele pegou uma dessas ligações e perguntou, quem é? E ela disse, é a Pam. Isso a Pamela escutando de fundo. E aí o que o Jim fez? Foi lá e arrancou o telefone da parede. Então a ligação caiu. Jim dizia que a esposa dele estava perdendo a paciência e ficando violenta. Só que assim, a mãe da Kelly diz que na verdade Jim manipulava as coisas de acordo com o que ele queria. Ele já tinha sido advogado, então ele era muito esperto, além de inteligente. Exemplo, eles estavam tendo uma discussão e a briga deles está acontecendo na cozinha. É uma discussão forte, uma discussão verbal. Aí chega um determinado momento que Jim, ele abre a gaveta que ficam os talheres, derruba tudo no chão. E aí ela já está brava e ela começa a abaixar e recolher as coisas. Nessa hora ele liga para a polícia falando que está acontecendo uma briga doméstica e aí ele simplesmente vira e fala, abaixa essa faca, solta essa faca, solta essa faca. Por quê? Kelly está pegando os talheres para guardar, só que ele está utilizando, manipulando essa oportunidade para falar que ela está sendo violenta. Então o que acontece? Quando a polícia chega, ela é presa. Uma outra vez também ele ligou para a polícia dizendo que ela estava tendo um surto psicótico, que eles tinham 3 crianças, ela tinha colocado a bebê dentro do carro e saindo dirigindo com ela. E era uma velocidade muito rápida. E por causa disso ela chegou a bater o carro. Segundo Kelly, foi tudo exagerado. Na verdade, ela pegou a bebê para colocar dentro do carro porque ela queria sair um pouco, para ficar com a cabeça mais calma. E que assim, ela não estava dirigindo rápido, ela dirigiu somente 5 quarteirões. Só que aquela coisa, acreditaram também na palavra do Jim e ela mais uma vez foi presa. O que a mãe de Kelly dizia é que a polícia sempre acreditava na versão do Jim. Porque ele sempre ligava para a polícia no momento que as coisas aconteciam, relatando da forma que ele achava que era melhor. Então você vai pegar um cara de sucesso, um empresário, um milionário ou uma dona de casa que tem problemas com substâncias e depressão. Em quem você vai acreditar? E eles sempre acreditavam no Jim. Então Jim deu entrada nos papéis do divórcio. Na entrada desse papel, no dia 29 de fevereiro, 2018 foi um ano que teve 29 de fevereiro. Foi um ano bissexto. E quando abriu, então, esse pedido de divórcio, ele alegou
que a esposa, que a Kelly, estava tendo alucinações. Ela dizia que escutava vozes em casa, chegando a falar que Isaac, o filho mais velho, estava conspirando contra ela. Porque depois que ela fez aquilo de colocar a filha dentro do carro, Jim disse que envolveu os filhos, né? Então ele não ia permitir isso, então ele iria pedir o divórcio. Só que por outro lado, Kelly disse que isso foi uma história que ele inventou para esconder a amante dele. Ela disse que ligou para casa quando ela estava fora e ele atendeu e ela escutou uma mulher, uma voz feminina ao fundo, que só podia ser a amante. Então ela ficou falando, quem que tá aí? Quem que tá aí? E ele utilizou isso dizendo que ela estava tendo alucinações com vozes ao telefone. Ela chegou a falar que a última amante dele ia em todas as casas, conhecia toda a rotina, sabe, estava já muito profunda lá dentro do âmbito familiar. Isso deixava ela muito revoltada. Gente, era um casamento que estava acabando com os dois. Por exemplo, Kelly chegou a perder 40 quilos. Ela estava começando a desmaiar, ela estava inclusive começando a desmaiar de fraqueza. Jim disse que ela estava assim por causa das substâncias ilícitas que ela usava, e ela disse que não, que ela chegou a ter uma pneumonia, e aquilo foi por causa da pneumonia, além de toda a depressão e tristeza e problemas do dia a dia. E além de dar entrada nos papéis do divórcio, ele alegou que ela estava sendo um perigo para a casa e para a família. Então ele conseguiu legalmente que ela saísse de casa, não tivesse contato com os filhos, não pudesse entrar em casa, nada disso. E ela foi então para um apartamento pequeno. Durante um tempo ela ficou na casa da amiga Pamela, e a Pamela disse que no período de 2 dias, Jim não parou de ligar para ela, ligou para ela 45 vezes. E ela atendia e falava, olha, você não pode falar comigo, e desligava. Jim estava com 44 anos de idade, então na manhã do dia 23 de junho de 2008, a governanta chegou em casa e achou a porta destrancada, só que ela não achou nada estranho. A moça que cuida da limpeza também chegou e, como não tinha ninguém ali, elas foram tomar café. Só que logo elas perceberam que a casa estava silenciosa demais, não tinha aquele barulho de criança se movimentando, nada disso. Então elas foram procurar as crianças. Então, chegando no quarto do menino, ela logo percebeu muito estranho que uma cômoda estava empurrada para frente do armário. E aí, quando ela abriu o armário, ela encontrou o Jim deitado lá. Ele estava sem vida, estava com um fio de celular enrolado no pescoço dele. Então ficou claro para a polícia, para os detetives, que alguém fez aquilo com ele e deixou ele lá. O ponto agora era encontrar as crianças. Então, enquanto um detetive estava lá, um outro policial foi até o endereço da Kelly e facilmente encontrou as crianças lá. E aí ela contou a história dela. Kelly tinha saído para jantar com uma amiga. Ela disse que jantou com a amiga e contou os problemas dela, porque Jim realmente queria o divórcio. E ela pensou, poxa, ele sempre me bancou, como é que eu vou viver sem ele me bancar, né? Além de perder os filhos e a casa. E essa amiga disse, olha, você vai ter que arrumar um emprego. Depois do jantar, ela chegou em casa, ela morava agora em um pequeno apartamento. Ela recebeu um telefonema de Jim. E ela disse que Jim estava muito nervoso no telefonema, falando que estava com medo, que tinha acontecido alguma coisa, que estavam atrás dele. E ela perguntou, só que no telefone ele não disse nada, ele só disse, então, por favor, vem aqui ficar com as crianças. Então ela pegou suas coisas e foi lá ficar com os filhos. Ela disse que a porta estava aberta, que todas as luzes do andar de baixo estavam acesas. Então ela subiu para o andar de cima. Ela sabia que o marido não dormia no quarto do casal, ele gostava de dormir num escritório bem escuro que chamavam de A Caverna. Chegando lá, ele não estava lá. Então ela pegou os filhos que estavam dormindo, os filhos estavam no quarto do casal. Então ela pegou os 3 filhos, fez uma pequena mala para a menininha, né? Ela era bebê, precisava de fraldas, essas coisas, e acabou então levando para a casa dela. Ela disse que ficou com medo de ficar lá, porque se tinha alguém atrás do Jim, poderia estar ainda na casa. Então ela não quis procurar o marido, ela resolveu não ligar para a polícia, porque ela disse que se eu ligar para a polícia, se aconteceu alguma coisa, eu estou com as crianças, eu nem poderia estar com as crianças, né?
eu serei uma suspeita. Ela sabia que tinha uma ordem de restrição, não poderia estar lá, então ela ficou realmente com medo de ligar para a polícia. Por ter violado essa ordem de restrição, ela foi presa. 2 dias depois, pagaram a fiança dela, a mãe conseguiu pagar um valor de $45 mil e ela foi solta. Ela era, claro, uma suspeita, só que assim, ela era muito magra, pequenininha, então ela não teria força para fazer aquilo com o marido dela, colocar lá dentro do armário e colocar uma cômoda em frente ao armário. Isso é o que estavam falando. Em contrapartida, não foi um roubo. Por quê? Porque nada tinha desaparecido. Jean estava inclusive usando um relógio Rolex, que é caríssimo, e continuava com esse relógio. O advogado dele disse que não sabia de ninguém que poderia fazer algum mal para ele, apesar dele já ter trabalhado como advogado e ter deixado algumas pessoas bem bravas. E também o detetive entrevistou a amante, que também ficou claro que não estava envolvida. Bom, o DNA da amante foi coletado, o da esposa foi coletado. Encontraram um pedaço de uma ponta de uma luva látex lá no armário. Isso foi coletado. Imaginaram que tinha então alguma relação com o que aconteceu com Jean. Quando foram entrevistar Kelly na casa dela, né, ela já tinha pago lá a fiança, encontraram uma caixa com a mesma luva que foi encontrada lá no armário. E quando perguntaram para ela para que ela utilizava aquela luva, ela disse que era para aplicar bronzeador, né? Autobronzeador, porque senão ia manchar a pele, e mancha mesmo. Ele não perguntou quando ela tinha comprado aquelas luvas, então ele resolveu ir às farmácias e aos mercados que vendiam aquela luva, perguntando, né, se eles lembram de ter visto uma mulher comprando ou procurando algum cupom, né, naquele dia que aconteceu tudo aquilo com Jean, e não encontraram nada. Então ele resolveu pedir as câmeras de vigilância. E aí, olha só, encontraram em uma farmácia, quando no mesmo dia que aconteceu aquilo com Jean, ela entrou lá, ela foi para a seção de luvas e ela pegou uma caixa de luvas. Só que ela nunca chegou a passar no caixa, ela colocou embaixo do braço e foi embora, ou seja, furtou, né? Então, por causa disso, ela foi presa por ter furtado a caixa de luvas. Todo mundo que perguntava se ela tinha feito isso com Jean, ela garantiu que não fez isso. E quando voltou o resultado do laboratório, eles falaram que foi encontrado naquele pedaço de luva DNA, e era DNA da Kelly. E do lado de fora dessa luva tinha marca de sangue, e o DNA daquele sangue era da vítima, era do Jean. Então, do lado de dentro você tinha DNA da Kelly, do lado de dentro, né, da parte da luva, e do lado de fora você tinha DNA do Jean. E outra coisa também muito importante para esse caso, o detetive percebeu que lá no quarto tinha um cheiro forte de água sanitária. A gente sabe o cheiro que tem água sanitária, né? E eles encontraram a calça preta que Kelly estava utilizando naquela noite, e tinham manchas ali naquela calça. Manchas feitas por água sanitária. O julgamento aconteceria, ela foi acusada, né, de tirar a vida do marido. O motivo era não perder as crianças e não perder o padrão de vida que ela estava acostumada a ter. Ela estava morando agora com a mãe, ela estava usando uma tornozeleira de monitoramento, e quando chegou o julgamento, a defesa alegou que ela não poderia ter feito aquilo por causa do tamanho dela, por causa do peso, ela não teria força. Porém, a promotoria disse que foi comprovado que tinha álcool no organismo do Jean. A quantidade que tinha no organismo dele poderia considerar que ele estava bêbado, por isso comprometeu a força dele, e aí seria fácil então ele ser enganado pela esposa. A defesa também alegou, gente, que precisava de uma certa força para fazer aquilo, né? E o que foi encontrado no corpo do Jean mostrava que ele brigou, que houve uma luta corporal, né? Ele reagiu mesmo bêbado. Significava que o quê? Que Kelly deveria ter alguma marca de machucado, de arranhão, algum hematoma, e não foi encontrado nada no corpo dela. A promotoria também levou como testemunha um homem, e esse homem era conhecido dela, do mesmo programa de reabilitação. E ele disse que perguntou para ela o que tinha acontecido aquela noite. E ela disse: eu não posso te contar.
se eu contar a verdade para você, você vai ter que mentir em algum momento da sua vida. Eu não quero que isso aconteça, que você minta por mim. E outra coisa também, um barman local disse que uns dias antes de tudo acontecer, Kelly entrou no bar, ele serviu bebida e ela estava muito chateada. E tem aquela conversa, né, que as pessoas costumam conversar com o barman. E ela disse que estava muito chateada porque o marido tinha pedido o divórcio, estava tentando tirar as crianças, e ela deixou bem claro que tiraria a vida de alguém que tentasse tirar as crianças dela. E outra testemunha foi muito importante, o filho Isaac, o filho mais velho. Lá em 2008, ele tinha 9 anos de idade, agora no julgamento ele estava com 11. Por ele ser menor de idade, não puderam gravar, né, o momento dele no tribunal, porém perguntaram para ele o que tinha acontecido naquela noite. Ele disse que acordou com a mãe dizendo que eles precisavam ir embora, não disse nada onde estava o pai. Ela percebeu que a mãe estava nervosa e ele ficou até pensando que, poxa, ela quer levar a gente embora pra gente nunca mais ver nosso pai. E ele foi. Kelly disse que iria ao banco das testemunhas dar a versão dela, só que ela acabou desistindo. Então, diferente, né, daquela Kelly animada, comunicativa, que gostava realmente de falar, durante o tribunal inteiro ela ficou cabisbaixa, quieta, pensativa. Gente, então o júri teria que decidir se ela era inocente ou culpada, e demorou apenas 1 hora e 30 minutos para sair o veredicto. Eles levaram em consideração, né, o DNA na luva, ela roubando a caixa de luvas ali da farmácia, todo o relacionamento com o marido, o divórcio, a mancha de água sanitária na calça, e fora os testemunhos, tanto do amigo quanto do barman. Então, por causa disso, ela foi considerada culpada de ter tirado a vida do marido em 1º grau, premeditado, e o que ela recebeu é prisão perpétua, só que ela poderá pedir a liberdade condicional em 2065. Achei uma foto dela em 2021, então a gente consegue ver como que ela está agora, né? Quem criou os filhos dela foi uma irmã do Jim. Alguns anos depois de estar presa, ela tentou conseguir o direito ao dinheiro do marido, que disseram que chegava a 8 milhões de dólares, porque ela disse que a cunhada, né, que era a mesma pessoa que estava com as crianças, estava gastando o dinheiro, e era um dinheiro que ficariam para os filhos dela futuramente. Ela estava preocupada. Só que, pelo que eu vi, ela não conseguiu nada. Lá no Tennessee, que é onde tudo isso aconteceu, tem uma lei que, se você está relacionado a morte de uma pessoa, você não pode receber herança e nem o dinheiro dela. Você perde realmente o direito à herança. A mãe dela, claro, fica muito chateada com essa história, porque ela disse que em vários momentos ela pôde fazer um acordo, né, com a promotoria. Então, se ela se declarasse culpada, ela ficaria presa durante 25 anos no máximo. Só que como ela disse que ela não foi culpada, ela não tinha nada a ver com isso, ela era inocente, ela não ia dizer ao contrário, né? Então, por causa disso, ela recebeu a pena de prisão perpétua. Bom, em 2065, quando ela poderá pedir a liberdade condicional a primeira vez, ela terá 98 anos de idade. Então, a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Então tá aí, gente, essa história de hoje deixa bem claro que um relacionamento tóxico, quando ele é tóxico, não vai melhorar, gente, cai fora. Desculpa o vídeo hoje, não sei se vai ficar muito barulhento, eu parei em vários momentos para que não pegasse barulho de fundo aí para vocês. Só que hoje a rua está bem movimentada, eu moro perto de uma avenida e, nossa, tá complicado aqui, tá bom? Então nós nos veremos na próxima Sexta Estranha, tá? Tchau, tchau. E agora nós vamos aos aniversariantes da semana. A última vez nós terminamos para os aniversariantes do dia 3 de setembro. Então agora daremos parabéns. Então parabéns vai para Camila e Djalma, que fez aniversário dia 20 de agosto. Dia 30 de agosto, o aniversário foi da Ionara Rodrigues. Dia 1º de setembro, aniversário foi da Gisele Gomes Pereira. Vicky, eu não sei seu sobrenome, Rabrenteba, que é uma angolana que mora na Suíça. Parabéns. Dia 2 de setembro, nós tivemos várias pessoas.
Kemily Marques, Rose Galvão, Chara Vitorimo e Dailde pediu para eu dar feliz aniversário para a companheira de 36 anos, Luzineide dos Santos Oliveira, que é um grande exemplo de caráter e humildade. Dia 2 também foi aniversário da Delfina Neto. Dia 3 o aniversário foi da Luana Dias de Carvalho, da Naíse Costa e da Monísia Tavares. Parabéns. Dia 4 o aniversário foi da Mariana Fonseca. Dia 5 o aniversário é da Sandra e da irmã dela. Dia 6 o aniversário é da Isabel Cristina e da Verônica Feijoli. Dia 7 o aniversário é da Dalzira Siqueira. Dia 8 chegou seu aniversário. Rosimeire Ferreira da Silva Furlan, que também me viu lá na live da Requadros, né? Rose, feliz aniversário e muito obrigada sempre pela presença aqui no canal. Dia 8 também foi aniversário de 1 aninho da Sofia, neta da Giovana Amaral, lá de Bom Despacho, Minas Gerais. E da Nicole, filha da Nuzia Luma. Dia 9, aniversário da Débora Escobar. Dia 11, o parabéns vai para Valesca Palaugo e Jaqueline Ribeiro Prado. Dia 13, o aniversário da Patrícia de Freitas Silveira. Dia 14, da Denise Maica e Luciana Graziela Oliveira. Dia 15, o aniversário da Tânia Moraes, da Maida Suelen, que é filha da Sônia Lima e da Adriana Zap, lá do Rio Grande do Sul. Parabéns! Dia 16, o aniversário é da Maria de Fátima e dia 17 da Lia Anjos. Pessoal, feliz aniversário, muitas felicidades para vocês nesse novo ciclo, com uma nova idade cheia de sabedoria, de realizações, de coisas boas. Fazendo coisas boas, a gente atrai coisas boas. Então, parabéns! A gente se vê no próximo caso. Beijinhos!